Dizem que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Naquela noite, eu descobri que a indiferença tem um som. É o som de 200 pessoas rindo de você, enquanto a única pessoa que deveria te defender, a única pessoa por quem você daria vida, simplesmente vira as costas e finge que não te conhece. Eu estava parado no meio daquele salão imenso, com o lustre de cristal refletindo nos cacos espalhados aos meus pés. Senti o líquido frio escorrendo pelo meu peito, manchando a única camisa branca decente que eu tinha. Era vinho tinto, mas na hora, parecia sangue. Sangue da minha dignidade escorrendo ali, na frente de todo mundo. Eu não me movi. Não tentei limpar. Meus olhos não buscavam a saída de emergência, nem o garçom para pedir um pano. Meus olhos buscavam apenas uma coisa. Um rosto. O rosto dela. Amanda. Minha esposa. A mulher com quem eu dividia a cama há 7 anos. A mulher que jurou estar comigo na alegria e na tristeza. Ela estava a menos de 5 metros de mim. Ela viu o vinho ser jogado. Ela viu a humilhação. Mas quando nossos olhares se cruzaram por um milésimo de segundo, ela fez algo que doeu mais do que qualquer tapa na cara. Ela desviou o olhar. Ela ajustou a alça do vestido de seda, sorriu para o homem ao lado dela e continuou a conversa, como se eu fosse um estranho invisível. Como se eu não existisse. Se você já se sentiu sozinho mesmo estando acompanhado, se você já sentiu aquele nó na garganta de quem grita por socorro em silêncio, inscreva-se agora no canal. Porque a história que eu vou te contar hoje não é apenas sobre humilhação, é sobre o momento exato em que a vida cobra o preço da arrogância. E acredite em mim, você vai querer ver até onde essa noite foi. E me diz aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo a esse vídeo. Eu quero saber onde a nossa voz está chegando. Mas antes de você entender o que aconteceu naquele salão, você precisa entender o que estava no meu bolso naquele momento. Enquanto todos riam do marido desastrado, minha mão direita estava fechada dentro do bolso da calça, apertando um guardanapo de papel. Mas não era um guardanapo qualquer. Nele estava impresso o logotipo da Vortex Corp, a empresa onde estávamos. E, ironicamente, aquele pedaço de papel era a única coisa que me mantinha de pé. Porque ninguém ali sabia. Nem a Amanda, nem os diretores, nem o homem que tinha acabado de esbarrar em mim de propósito. Ninguém sabia o que eu tinha feito 3 horas antes da festa começar. Eles viam um homem com uma camisa manchada e sapatos gastos, mas se pudessem ver o documento que eu tinha assinado naquela tarde, em um escritório silencioso e discreto no centro da cidade, os sorrisos teriam desaparecido instantaneamente. Eu não era apenas o marido desempregado que Amanda arrastava para os eventos por obrigação. Naquele momento, eu era o dono de tudo aquilo, mas eles ainda não sabiam, e eu decidi que não contaria. Pelo menos, não ainda. Naquele instante, Roberto, o chefe da minha esposa, estalou os dedos na frente do meu rosto, me trazendo de volta para a realidade cruel daquele salão. O estalo foi alto, seco. Ei, garoto, ele disse, com aquele sorriso de canto de boca que exalava prepotência. Limpe isso antes que manche o tapete. É persa, custa mais do que a sua vida inteira de trabalho. As risadas voltaram, como um coro ensaiado. Eu olhei para ele. Olhei para os sapatos italianos brilhantes dele, imaculados, e pensei, quanto tempo leva para um império desmoronar? Às vezes, leva anos. Às vezes, leva apenas uma assinatura. Mas naquela noite, eu descobri que pode levar apenas uma frase. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro forte do vinho barato impregnado na minha roupa, e segurei a vontade de tirar o contrato do bolso e esfregar na cara dele. Não, a vingança é um prato que se come frio. E eu estava disposto a congelar aquele salão inteiro. Mas a pergunta que não calava na minha mente era, por que Amanda não fazia nada? Corta para um tom mais intimista, quase um sussurro. Tudo começou naquela manhã, o dia da tal gala anual da Vortex. Amanda estava uma pilha de nervos desde que acordou. Ela provou 3 vestidos diferentes antes das 8 da manhã. Eu tentei ser o marido de sempre, aquele que a apoia, que a acalma. Preparei o café da manhã dela, levei na cama. Amor, eu disse, colocando a bandeja com cuidado no criado mudo. Toma um café, respira. Você é competente, eles já sabem disso. A festa é só uma formalidade. Ela nem olhou para a bandeja. Estava ocupada demais tentando fechar um brinco de diamante que ela tinha comprado parcelado em 12 vezes, só para impressionar as esposas dos diretores. Você não entende, Lucas, ela respondeu, com aquele tom de impaciência que tinha se tornado nossa trilha sonora nos últimos meses. Não é só uma festa. O Roberto vai anunciar as novas diretorias regionais hoje. Se eu não estiver impecável, se tudo não for perfeito, eu perco a chance.
E a gente precisa desse dinheiro. Já que... Ela parou. Não precisou terminar a frase. O já que você não traz dinheiro para casa ficou pairando no ar, pesado e tóxico. Eu engoli em seco. Há 6 meses, eu tinha vendido minha pequena startup de tecnologia. Não foi uma falência, foi uma estratégia. Eu estava com um capital enorme parado, investindo silenciosamente, preparando o próximo passo. Mas eu não tinha contado os detalhes para Amanda. Eu queria fazer uma surpresa. Queria chegar em casa um dia com as chaves da casa dos sonhos dela e dizer conseguimos. Eu queria ver o brilho nos olhos dela voltar, aquele brilho de quando éramos apenas 2 estudantes sonhadores dividindo um miojo. Mas o silêncio foi meu erro. Ela interpretou meu tempo em casa, minhas horas no computador, como fracasso, como preguiça. E a cada dia que passava, o respeito dela por mim evaporava um pouco mais. Eu entendo, Amanda, eu disse, baixinho. Vai dar tudo certo. Eu vou estar lá com você. Ela parou de mexer no brinco e se virou para mim. Pela primeira vez no dia, ela me olhou nos olhos. Mas não havia carinho. Havia preocupação. Lucas, por favor, ela pediu. E a voz dela tremeu um pouco. Hoje à noite, tente não falar muito. O Roberto é muito exigente. Ele odeia gente sem ambição. Tenta não parecer tão, você. Aquelas palavras foram como facas. Não parecer tão eu. O que havia de errado comigo? Eu era honesto, leal, trabalhador. Mas para o mundo de Amanda, para o mundo da Vortex Corp, isso não bastava. Era preciso parecer um tubarão. E eu, com meus moletons e minha calma, parecia um peixinho dourado num aquário de piranhas. Eu sorri, um sorriso triste que não chegou aos meus olhos. Eu tenho ambição, Amanda, respondi. Só que ela é silenciosa. Nem todo sucesso precisa fazer barulho. Ela revirou os olhos e voltou para o espelho, passando o batom vermelho com força. Ambição silenciosa não paga as contas, Lucas. Minha promoção paga. Então, por favor, não me envergonhe. Eu saí do quarto, fui para a cozinha, peguei meu celular e vi a notificação que tinha acabado de chegar. O banco confirmava a transação. A holding que controlava a Vortex agora era, majoritariamente, minha. Eu olhei para a tela. Olhei para a porta do quarto onde minha esposa se arrumava para impressionar o homem que eu poderia demitir com um e-mail, e senti uma tristeza profunda. Eu tinha o poder de mudar nossas vidas, mas não tinha o poder de mudar como ela me via. Passei as horas seguintes em um tipo estranho de transe. Sabe quando você sabe que uma tempestade está chegando, o ar fica pesado, os pássaros param de cantar, mas você continua andando porque não tem para onde fugir. Era assim que eu me sentia. Vesti o meu melhor terno, que na verdade era o único que eu ainda tinha que não estava puído nos cotovelos. Ele já tinha visto dias melhores, assim como eu. Olhei no espelho e vi um homem de 32 anos que parecia carregar o peso de 50. Mas, lá no fundo dos meus olhos, havia uma faísca nova. Uma faísca perigosa. A faísca de quem tem um segredo que pode incendiar o mundo. Amanda estava linda, claro. Ela sempre foi linda. Mas a beleza dela naquela noite parecia uma armadura. Maquiagem perfeita. Vestido perfeito, sorriso perfeito. Tudo nela gritava sucesso, enquanto tudo em mim sussurrava fracasso. Entramos no carro em silêncio. Ela dirigia, os dedos batucando ansiosamente no volante. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar, pensando em quantas daquelas luzes agora, tecnicamente, pagavam aluguel para mim. Chegamos ao local da festa, um salão de eventos que exalava dinheiro antigo. Lustres de cristal que custavam mais do que a casa dos meus pais, garçons com luvas brancas, música clássica suave flutuando no ar-condicionado perfumado. Assim que passamos pela porta giratória, a postura de Amanda mudou. Ela endireitou as costas, o sorriso se tornou mais largo, mais brilhante, mais falso. Ela soltou minha mão, que segurava a dela instintivamente, e deu um passo à frente, como se quisesse se distanciar fisicamente de mim. Lembre-se, Lucas, ela sussurrou sem mexer os lábios, os olhos varrendo o salão em busca de alvos importantes. Sorria, acene, e não fale sobre suas ideias de jardinagem, pelo amor de Deus. Jardinagem. Era assim que ela chamava meu hobby de cultivar plantas raras. A única coisa que me manteve são nos últimos meses. Eu assenti, engolindo o gosto amargo na boca. Pode deixar, murmurei. Não demorou muito para o rei da festa aparecer. Roberto estava no centro de um círculo de admiradores, rindo alto demais, gesticulando com uma taça de champanhe na mão. Ele era o tipo de homem que ocupava todo o espaço de uma sala, não por carisma, mas por pura imposição. Ele viu Amanda se aproximando e seus olhos brilharam.
Não com respeito profissional, mas com algo mais predatório. Amanda, a estrela da minha equipe, ele gritou, abrindo os braços. Amanda praticamente correu para ele, rindo daquela risada cristalina que ela reservava apenas para clientes VIPs e chefes idiotas. Roberto, que festa maravilhosa, ela disse, bajulando sem vergonha. Eu fiquei um passo atrás, invisível, mas Roberto, como todo bom bully, precisava de uma plateia e de uma vítima. O olhar dele deslizou por cima do ombro de Amanda e pousou em mim. O sorriso dele se transformou em um esgar de desprezo divertido. E quem temos aqui? Ele perguntou, a voz carregada de ironia. O marido misterioso. Achei que você fosse uma lenda urbana, rapaz. Amanda fala tão pouco de você que comecei a achar que ela tinha inventado um marido para afastar os pretendentes. Risadas gerais. O círculo de bajuladores riu obedientemente. Amanda corou, mas não me defendeu. Ela riu também. Uma risadinha nervosa, curta. Ah, Roberto, você é terrível, ela disse. Eu senti meu estômago revirar. Prazer, Roberto. Sou o Lucas. Estendi a mão. Ele olhou para minha mão como se fosse um peixe morto. Apertou-o rapidamente, limpando a palma no terno logo em seguida. Lucas. Lucas. Ah, sim. O gênio incompreendido do Vale do Silício. Não é? Amanda me contou que você está entre projetos há... Quanto tempo mesmo? 2 anos? Mais risadas. Agora, mais altas. Mais cruéis. Estou tirando um tempo para reavaliar prioridades, respondi, mantendo a voz firme, embora minhas mãos tremessem levemente de raiva. Reavaliar prioridades. Gosto disso, Roberto zombou, virando-se para o grupo. É o que eu digo para os acionistas quando os lucros caem, não é pessoal. Ele piscou para Amanda. Mas falando sério, Lucas, é bom ter você aqui. Alguém precisa segurar a bolsa da Amanda quando ela subir ao palco para receber a promoção, certo? Foi um golpe baixo, um soco no estômago disfarçado de piada. Ele estava me reduzindo a um acessório, a um porta-bolsas. E o pior não foi o insulto dele. O pior foi o silêncio dela. Amanda não disse, ele é meu marido, tenha respeito. Amanda não disse, o Lucas é brilhante, você não sabe o que diz. Ela apenas sorriu, aquele sorriso congelado de pânico e ambição, e disse, ele não se importa, Roberto. O Lucas é muito tranquilo. Tranquilo. A palavra ecoou na minha cabeça. Tranquilo. Como um animal domesticado. Como um móvel velho. Eu senti uma vontade súbita de ir embora. De sair correndo daquele lugar tóxico, pegar um táxi e nunca mais olhar para trás. Mas eu não podia. Eu tinha o contrato no bolso. Eu tinha o checkmate na mão. Eu precisava ficar. Precisava ver até onde aquilo iria. Vou pegar uma bebida, eu disse, me afastando antes que eu dissesse algo que estragasse meu plano. Fui até o bar, pedi uma água com gás porque meu estômago não aceitaria álcool agora. Fiquei observando de longe. Vi Roberto colocar a mão nas costas de Amanda, um pouco baixo demais. Vi ele sussurrar algo no ouvido dela que a fez rir e corar. Vi os olhares de outros funcionários, olhares de pena misturada com malícia, lançados na minha direção. Eles sabiam, ou achavam que sabiam. Pobre coitado, os olhos deles diziam, a mulher vai virar diretora e vai chutar esse peso morto antes do fim do ano. Se eles soubessem que a Vortex Corp estava prestes a passar por uma reestruturação radical. Se eles soubessem que o homem bebendo água com gás no canto do bar tinha o poder de vetar aquela promoção tão desejada. Mas a ironia era doce e amarga ao mesmo tempo. Eu tinha o poder, mas não tinha o respeito. E naquela noite, o respeito parecia valer mais do que todos os milhões que eu tinha no banco. Foi então que Roberto decidiu que a brincadeira ainda não tinha acabado. Ele não estava satisfeito em me humilhar verbalmente. Ele queria um espetáculo. Ele fez um sinal para o garçom trazer mais vinho, e começou a caminhar na minha direção, com Amanda a tiracolo, como um troféu. Ele vinha com aquele andar gingado de quem é dono do mundo. Mas ele mal sabia que estava caminhando direto para a guilhotina. E eu? Eu só fiquei parado, esperando. O predador estava vindo atacar a presa, sem saber que a presa tinha dentes de aço. Roberto parou a 2 passos de mim, invadindo meu espaço pessoal. O cheiro dele era uma mistura enjoativa de colônia cara e arrogância destilada. Ele sorriu, aquele sorriso de dentes muito brancos que nunca chegava aos olhos, e gesticulou para o garçom. Traga outra taça para o nosso amigo aqui, ele ordenou, sem tirar os olhos de mim. E traga a garrafa. Acho que o Lucas vai precisar de coragem líquida para aguentar a noite. O garçom, um rapaz jovem que parecia tão desconfortável quanto eu, obedeceu rapidamente.
Quando ele estendeu a taça na minha direção, Roberto a interceptou. Ele segurou o cristal fino contra a luz, girando o líquido vermelho rubi. Sabe, Lucas, ele começou, a voz num tom de falsa confidência que fez os pelos do meu braço se arreparem. Na Vortex, nós valorizamos a excelência. Valorizamos vencedores. A Amanda, ela tem potencial para ser uma vencedora. Mas vencedores não carregam peso morto. Ele inclinou a taça perigosamente na minha direção. Vencedores sabem quando cortar as amarras, quando deixar o passado para trás. Ele olhou significativamente para Amanda. Ela mordeu o lábio inferior, desviando o olhar para o chão. Não é verdade, Amanda. A pergunta pairou no ar como uma guilhotina. Todos esperavam a resposta. Eu esperava a resposta. Amanda levantou os olhos, marejados, e por um segundo eu vi a mulher por quem me apaixonei. A mulher doce, justa. Mas então ela olhou para Roberto, para o poder que ele representava, para a promessa de um futuro brilhante. E a doçura endureceu. Sim, Roberto, ela disse, a voz fraca, mas audível. Você tem razão. Vencedores fazem sacrifícios. Foi o golpe de misericórdia. Não foi Roberto quem me humilhou. Foi ela. Ao concordar com ele, ela validou cada insulto, cada piada, cada olhar de desprezo. Ela assinou embaixo da minha sentença de irrelevância. Naquele momento, o som da festa desapareceu completamente para mim. Eu só ouvia o zumbido nos meus ouvidos e a batida furiosa do meu coração contra as costelas. Roberto, satisfeito com a submissão dela, riu e fingiu tropeçar novamente. O vinho da taça que ele segurava voou na minha direção. Mas dessa vez, eu não fiquei parado. Eu dei um passo lateral, rápido e preciso. O vinho atingiu o ombro de um dos diretores que estava rindo logo atrás de mim. O homem engasgou, surpreso, e o silêncio caiu sobre o grupo. Roberto perdeu o sorriso. Ele olhou para mim, não mais com desprezo, mas com irritação. Eu tinha ousado desviar. Eu tinha ousado não ser o alvo passivo. Olha o que você fez, Roberto gritou, tentando reverter a situação, tentando me culpar pelo reflexo dele. Você é desastrado até quando tenta desviar. Você não tem jeito, garoto. Ele se aproximou mais, o rosto vermelho de raiva contida. Sabe de uma coisa? Acho que você não pertence a este lugar. Acho que você deveria ir embora antes que quebre mais alguma coisa. O que acha, Amanda? Não seria melhor se o seu marido fosse para casa? Ele enfatizou a palavra marido como se fosse uma doença. Amanda olhou para mim, os olhos suplicando silenciosamente para que eu fosse, para que eu a livrasse daquele constrangimento, para que eu desaparecesse e a deixasse brilhar sozinha. Lucas, ela começou. Talvez seja melhor. Eu levantei a mão, interrompendo-a. Foi um gesto simples, mas carregado de tanta autoridade que ela se calou instantaneamente. Respirei fundo, sentindo o peso do papel no meu bolso, o peso da verdade que estava prestes a explodir. Não, Amanda, eu disse, minha voz calma, cortando o ar tenso. Eu não vou embora. Eu fui convidado. E tenho todo o direito de estar aqui. Virei-me para Roberto. E quanto a você, Roberto, cuidado com o que deseja. Às vezes, a pessoa que você quer expulsar é a única que pode salvar sua pele. Roberto soltou uma gargalhada incrédula. Salvar minha pele? Você? O marido desempregado? O que você vai fazer, Lucas? Vai formatar meu computador? Vai consertar minha impressora? As risadas voltaram, nervosas, mas voltaram. Ele se aproximou ainda mais, até que eu pudesse sentir o hálito de álcool no meu rosto. Vou te dar um conselho de amigo, Lucas. De homem para, seja lá o que você for, vá embora. Agora. Ou eu vou garantir que Amanda nunca receba aquela promoção. E adivinha de quem vai ser a culpa? Sua. A ameaça foi sussurrada, só para nós dois ouvirmos. Chantagem pura e simples. Ele estava usando o sonho da minha esposa como arma contra mim. E o pior é que funcionaria. Se eu fosse o homem que ele achava que eu era, eu teria baixado a cabeça e saído, derrotado, para salvar a carreira dela. Mas eu não era aquele homem. Não mais. Eu olhei nos olhos dele, fundo, sem piscar. E sorri. Um sorriso frio, calculista. Você não vai fazer isso, Roberto, eu disse. Porque se você fizer, vai ter que explicar para o novo acionista majoritário por que perdeu uma diretora talentosa por capricho pessoal. Ele franziu a testa, confuso. Novo acionista? Do que você está falando? A Vortex não tem novos acionistas. Eu coloquei a mão no bolso, sentindo a textura do papel dobrado. Ah, tem sim. Você só não leu o memorando ainda. As coisas mudam rápido no mundo dos negócios, Roberto.
Mais rápido do que uma taça de vinho cai no chão. Antes que ele pudesse responder, um burburinho começou na entrada principal do salão. As grandes portas duplas de carvalho se abriram e um silêncio reverente varreu o ambiente, muito mais poderoso do que o silêncio constrangedor de minutos atrás. Seguranças de terno preto entraram primeiro, abrindo o caminho com eficiência militar. E então, ele entrou. O Sr. Koji, o fundador lendário da Vortex Corp. O homem que não aparecia em público há 5 anos. O homem que construiu aquele império do nada. Ele era pequeno, idoso, caminhava com a ajuda de uma bengala de madeira simples, mas sua presença era gigantesca. Ele irradiava poder e respeito. Roberto ficou pálido. O copo que ele segurava tremeu em sua mão. Sr. Koji, ele sussurrou, a arrogância evaporando instantaneamente. O que ele está fazendo aqui? Ele nunca vem às galas. Roberto se recompôs rapidamente. Alisou o terno, colocou o melhor sorriso de bajulador no rosto e correu em direção à entrada, praticamente empurrando as pessoas para chegar primeiro. Sr. Koji, que honra imensa! Que surpresa maravilhosa! Ele gritou, estendendo a mão enquanto se curvava levemente. Amanda estava ao lado dele, tentando imitar a postura subserviente, mas seus olhos estavam arregalados de pânico. O que estava acontecendo? Por que o dono lendário estava ali? O Sr. Koji parou. Ele olhou para a mão estendida de Roberto. Olhou para o rosto suado e ansioso do chefe. E então, sem dizer uma palavra, ele passou direto. Ele ignorou Roberto completamente, como se ele fosse um móvel. O sorriso de Roberto congelou. A mão dele ficou estendida no vácuo. Patética. O salão inteiro prendeu a respiração. O Sr. Koji continuou andando. Seus olhos, afiados e inteligentes, varriam o salão, procurando alguém. Roberto, desesperado, tentou segui-lo. Sr. Koji, por favor, permita-me apresentar os novos diretores. Temos resultados incríveis este trimestre. Mas o Sr. Koji não parou. Ele caminhava em uma linha reta, determinada. E essa linha reta terminava exatamente onde eu estava. Eu, com minha camisa manchada de vinho, meu terno velho e meu rosto cansado. Amanda percebeu. Ela olhou para o Sr. Koji, olhou para mim, e a cor drenou do rosto dela. Lucas, ela sussurrou. Por que ele está vindo para cá? O velho senhor parou na minha frente. O silêncio era absoluto. Podia-se ouvir uma agulha cair. Ele me olhou de cima a baixo, notou a mancha de vinho, notou a tensão no meu rosto. E então, ele fez o impensável. Ele se curvou. Uma reverência profunda, respeitosa, tradicional. Presidente Lucas, a voz dele era rouca, mas firme, ecoando pelo salão silencioso. Peço perdão pelo meu atraso. O trânsito estava impossível. E, ele olhou para a mancha na minha camisa com desaprovação. Peço perdão pela sujeira no seu traje. Devo demitir o responsável pela segurança por permitir tal desrespeito com o novo proprietário da Vortex Corp. O som do queixo de Roberto caindo foi quase audível. Amanda soltou um pequeno grito sufocado, levando as mãos à boca. Proprietário, alguém sussurrou na multidão. Presidente, outro repetiu. O mundo girou. A gravidade mudou. Em um segundo, eu deixei de ser o marido fracassado e me tornei o homem mais poderoso da sala. Eu olhei para o Sr. Koji e sorri, agora um sorriso genuíno. Não precisa demitir a segurança, Koji-san. Eles não têm culpa. Virei meu rosto lentamente para Roberto, que parecia prestes a ter um ataque cardíaco. Mas acho que precisamos ter uma conversa séria sobre a gerência regional e sobre como tratamos nossos convidados. O salão inteiro parecia ter parado no tempo. A música tinha cessado, e até o barulho dos talheres nos pratos tinha desaparecido. Todos os olhares, antes carregados de deboche e julgamento, agora estavam fixos em mim com uma mistura de terror e incredulidade. O Sr. Koji, com sua postura impecável de samurai moderno, continuava ali, esperando minha resposta, ignorando solenemente a existência de Roberto, que agora soava frio visivelmente. Eu podia sentir o cheiro do medo dele. Era um cheiro azedo, diferente do perfume caro que ele usava minutos antes. Eu mantive o silêncio por mais alguns segundos, apenas para deixar a gravidade da situação assentar. O poder do silêncio é subestimado. Às vezes, não dizer nada diz tudo. A gerência regional, comecei devagar, saboreando cada sílaba, tem sido interessante, Koji-san. Digamos que os critérios de avaliação de desempenho aqui são bastante peculiares. Valoriza-se mais a aparência do que a competência, mais a bajulação do que a lealdade. Eu olhei diretamente para Amanda enquanto dizia isso. Ela estava pálida, as mãos tremendo ao lado do corpo. Ela sabia.
Ela sabia que eu estava falando dela também. Mas não se preocupe com a minha camisa, continuei, passando a mão pela mancha de vinho seco. Às vezes, é preciso se sujar para ver quem está disposto a te ajudar a limpar. Roberto tentou falar. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo, parecendo um peixe fora d'água. Lucas, senhor presidente, eu não sabia. Foi uma brincadeira. Nós temos um ambiente de trabalho muito descontraído. A voz dele falhou no final, morrendo num guincho patético. O Sr. Koji finalmente virou a cabeça na direção dele. O movimento foi lento, quase preguiçoso, mas o olhar que ele lançou sobre Roberto foi cortante como uma lâmina. Descontraído, o Sr. Koji repetiu a palavra como se fosse algo sujo. Humilhar um convidado é descontraído? Derramar vinho no proprietário da companhia é descontraído. Ele não gritou. Ele não precisou. A autoridade dele era absoluta. Eu construí esta empresa com base na honra, Sr. Roberto. Não em circo. Mas ele nunca disse. Roberto gaguejou, apontando para mim com um dedo trêmulo, tentando desesperadamente transferir a culpa. Ele chegou aqui vestido assim, parecia um ninguém. Como eu poderia saber? Foi aí que eu ri. Uma risada curta, seca. Essa é a questão, Roberto. Você não precisava saber que eu era o dono para me tratar com respeito. Você só precisava saber que eu era um ser humano. Você trata mal o garçom? A faxineira? O porteiro? Por que para você, eles são um ninguém? É esse o tipo de liderança que a Vortex quer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu vi diretores abaixarem a cabeça, envergonhados. Vi funcionários trocarem olhares nervosos. A máscara tinha caído. A cultura tóxica que Roberto tinha implantado estava exposta, nua e crua, sob os holofotes daquele salão luxuoso. E Amanda? Amanda estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pela maquiagem perfeita, deixando rastros pretos de rímel. Ela não chorava por mim. Ela chorava por ela. Pelo sonho que estava desmoronando, pela vergonha pública, pela percepção tardia de que tinha apostado no cavalo errado. Koji-san, eu disse, voltando minha atenção para o fundador. Por favor, aproveite a festa. Eu tenho alguns assuntos para resolver antes de ir embora. O Sr. Koji assentiu, fez outra reverência leve e se afastou, levando consigo a aura de tensão, mas deixando para trás um campo de batalha emocional. Eu fiquei sozinho no centro do círculo, mas agora o círculo era de respeito temeroso. Ninguém ousava rir. Ninguém ousava cochichar. Eu me virei para Amanda. Ela deu um passo em minha direção, hesitante. Lucas, ela soluçou. Por favor, eu não sabia. A pressão, você tem que entender. Eu levantei a mão novamente, parando-a. Não, Amanda. Eu não tenho que entender nada. Eu entendi tudo durante os últimos anos. Entendi quando você parou de perguntar como foi meu dia. Entendi quando você começou a esconder de mim os eventos da empresa. Entendi quando você preferiu a aprovação desse homem medíocre ao invés do apoio do seu marido. Apontei para Roberto, que agora estava sentado em uma cadeira próxima, com a cabeça entre as mãos, derrotado. Mas Lucas, eu te amo. Ela disse, a voz estridente de desespero. Nós somos casados. Tudo o que eu fiz foi por nós, pelo nosso futuro. Aquelas palavras me atingiram com força. Por nós. Que mentira bonita. Que auto-engano conveniente. Não, Amanda, respondi, a voz embargada pela tristeza que finalmente começava a substituir a raiva. Você fez por você, pela sua imagem, pelo seu status. O nós morreu no momento em que você sentiu vergonha de mim. O nós acabou quando você me pediu para fingir que eu era menos do que sou, só para não ofuscar o ego frágil do seu chefe. Ela tentou segurar minha mão, as unhas perfeitamente pintadas arranhando levemente minha pele. Eu recuei. O toque dela, que um dia foi meu porto seguro, agora parecia estranho, frio. O que vai acontecer agora? Ela perguntou, o medo do futuro estampando seus olhos. Você vai me demitir? Vai tirar tudo de mim? Eu olhei para ela, analisando cada detalhe daquele rosto que eu conhecia tão bem, e percebi que não sentia mais raiva. Apenas pena. Uma pena profunda e cansada. Eu não preciso tirar nada de você, Amanda. Você já perdeu o que tinha de mais valioso. Tirei o contrato do bolso. O papel estava amassado, quente do contato com meu corpo. Estendi para ela. Isso aqui, eu disse, balançando o documento, é a prova de que eu podia comprar esse prédio inteiro. Mas não há dinheiro no mundo que compre o que a gente tinha antes de tudo isso. Rasguei o envelope do contrato, apenas para dramatizar, joguei os pedaços no chão, misturados aos cacos da taça quebrada. Fique com a promoção,
se o novo conselho permitir. Fique com o status. Fique com esse mundo de plástico. Comecei a caminhar em direção à saída. O som dos meus sapatos velhos no piso de mármore ecoava como marteladas. As pessoas abriam caminho como se eu fosse Moisés abrindo o Mar Vermelho. Ninguém me olhava nos olhos, todos olhavam para os pés, envergonhados. Quando cheguei à porta giratória, ouvi a voz dela uma última vez. Lucas, onde você vai? Eu parei, não me virei. Apenas respondi, alto o suficiente para que ela ouvisse, mas baixo o suficiente para ser íntimo. Vou para onde eu deveria ter ido há muito tempo, para um lugar onde eu não precise pedir desculpas por existir. Empurrei a porta e saí para a noite fria. O ar lá fora era limpo, fresco, livre do cheiro de perfume caro e hipocrisia. Respirei fundo, enchendo meus pulmões com a liberdade dolorosa, mas necessária. Eu estava sozinho, sujo de vinho, com um casamento destruído e um futuro incerto. Mas pela primeira vez em anos, eu me sentia leve. Eu tinha perdido uma esposa, mas tinha me reencontrado. E, enquanto eu caminhava pela calçada vazia, procurando um táxi, percebi que aquela mancha na minha camisa não era uma marca de vergonha. Era uma medalha de guerra. A prova de que eu tinha sobrevivido ao campo de batalha da indiferença e saído vivo. Eu entrei no táxi e dei o endereço do meu antigo apartamento, aquele minúsculo onde eu morava antes de conhecer Amanda. Eu nunca o tinha vendido, por algum motivo. Talvez intuição, talvez saudade de quem eu era. O motorista me olhou pelo retrovisor, estranhando a camisa manchada, mas não disse nada. Enquanto a cidade passava como um borrão de luzes coloridas pela janela, meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem do banco. Outra transferência de dividendos. O dinheiro continuava entrando, indiferente ao caos da minha vida pessoal. Era engraçado como o mundo financeiro não se importava com corações partidos. Para o mercado, eu era um sucesso estrondoso. Para a mulher que eu amava, eu era um fracasso. Mas agora, sentado naquele banco de couro sintético gasto, eu percebia que o fracasso real teria sido continuar naquela farsa. Pedi ao motorista para parar em uma loja de conveniência 24 horas. Comprei uma garrafa de água e um pacote de biscoitos, a primeira refeição que eu conseguia engolir em 12 horas. Enquanto comia ali mesmo na calçada, olhei para o céu noturno. Estava nublado, sem estrelas. Parecia o teto da minha vida naquele momento. Mas então, lembrei do Sr. Koji. Lembrei da reverência dele. Lembrei do respeito nos olhos daquele homem que construiu um império. Ele viu valor em mim quando eu estava coberto de vinho e vergonha. Ele viu o que Amanda se recusou a ver. E isso foi o suficiente para reacender a chama que eu achava que tinha se apagado. Eu não era um perdedor. Eu era um homem que tinha confiado na pessoa errada, sim. Mas eu também era o homem que tinha reconstruído a própria vida em silêncio, tijolo por tijolo, sem precisar de aplausos. Nos dias que se seguiram, a poeira baixou, mas a lama secou e ficou. A notícia da festa se espalhou como fogo em palha seca. Nos corredores da Vortex, não se falava em outra coisa. Roberto foi convidado a se retirar da empresa 3 dias depois. O Sr. Koji não aceitava líderes sem honra. Amanda manteve o emprego, mas não a promoção. E, mais importante, ela perdeu o respeito de todos. Ninguém confia em quem trai o próprio parceiro por poder. Ela tentou me ligar, mandou mensagens, e-mails longos e cheios de justificativas. Eu li o primeiro, apaguei os outros. Não por ódio, mas por autopreservação. Eu sabia que se a deixasse entrar de novo, ela traria o caos de volta. E eu estava gostando da minha nova paz, mesmo que fosse uma paz solitária. 6 meses depois, eu estava sentado no meu novo escritório. Não era na sede da Vortex, mas em um prédio próprio, onde eu gerenciava meus investimentos e minha fundação de apoio a pequenas startups. A porta se abriu e minha secretária entrou. Senhor Lucas, tem uma pessoa querendo vê-lo. Ela não tem hora marcada, mas diz que é urgente. Eu sabia quem era antes mesmo de ela dizer o nome. Deixe entrar, respondi, virando minha cadeira para a janela panorâmica. A vista da cidade era linda dali. Quando ouvi a porta se abrir novamente, não me virei de imediato. Deixei o silêncio preencher a sala, pesado e cheio de memórias. Lucas, a voz dela estava diferente. Mais suave, menos arrogante. Virei a cadeira devagar. Amanda estava parada na porta. Ela não usava roupas de grife, nem joias caras. Estava simples, quase como a menina que eu conheci na faculdade. Oi, Amanda, respondi, sem emoção. Ela deu um passo à frente, mas parou quando viu que eu não fiz menção de me levantar. Eu vim devolver isso, ela disse, tirando uma pequena caixa de veludo da bolsa. Colocou sobre a minha mesa.
Era a aliança dela. Eu sei que não mereço, mas eu precisava te dizer olhando nos seus olhos. Eu sinto muito. Não pelo dinheiro, não pela festa. Sinto muito por ter esquecido quem você era. E por ter esquecido quem eu era quando estava com você. Olhei para a aliança, aquele pequeno círculo de ouro que um dia significou o mundo para mim. Você não esqueceu, Amanda, eu disse suavemente. Você escolheu, e a vida é feita de escolhas. Você escolheu o brilho falso do Roberto. Eu escolhi a minha dignidade. Ela baixou a cabeça, as lágrimas caindo silenciosamente no carpete. Eu sei, e vou carregar essa culpa para sempre. Só queria que você soubesse que eu estou tentando ser melhor. Estou fazendo terapia. Estou tentando me perdoar. Eu me levantei e fui até a janela novamente. O perdão é um caminho longo, Amanda. Eu já perdoei você. A raiva consome mais quem sente do que quem causou. Mas o perdão não significa que as coisas voltam a ser como eram. Um vaso quebrado pode ser colado, mas ele nunca mais vai segurar a água do mesmo jeito. Ela assentiu, limpando o rosto. Eu entendo. Adeus, Lucas. Ela se virou e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Voltei para minha mesa e peguei a caixa de veludo. Guardei na gaveta, junto com o guardanapo da Vortex que eu tinha guardado daquela noite fatídica. 2 símbolos de uma vida que não existia mais. Um de amor, outro de poder. Ambos, agora, apenas lembranças. Peguei o telefone e liguei para o Sr. Koji. Koji-san? Sim, sou eu. Sobre aquele projeto de mentoria para jovens empreendedores, vamos em frente. Acho que tenho algumas lições sobre valor e caráter para ensinar. Desliguei o telefone e sorri. Não era um sorriso de vitória, nem de vingança. Era um sorriso de paz. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, ela limpa tudo que é falso. A minha verdade tinha aparecido naquela noite, no meio de cacos de vidro e vinho tinto. E ela me libertou. Se você está passando por um momento onde ninguém vê o seu valor, onde você se sente invisível e desrespeitado, lembre-se da minha história. O mundo pode tentar te diminuir, as pessoas podem tentar te humilhar. Mas o seu valor não é definido pelo que os outros veem. É definido pelo que você sabe que é. Continue trabalhando em silêncio. Continue construindo. Porque um dia, a vida vai te colocar em um palco. E a única coisa que vai importar não é a roupa que você veste, mas o caráter que você carrega. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez você repensar suas relações ou sua própria jornada, compartilhe este vídeo. Mande para aquele amigo que precisa de um incentivo, para aquela pessoa que está lutando em silêncio. E se você puder, apoie o canal com um super thanks, para que possamos continuar trazendo histórias que inspiram e transformam. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, a verdadeira nobreza não está em ser superior aos outros, mas em ser superior ao seu antigo eu. Até a próxima!